Boa noite, você que está novamente aqui com a gente, segunda-feira, 19h30, o nosso compromisso com você aqui no Pode Escutar, Pode Falar. E eu estou muito bem acompanhada nessa noite, muito bem. Minha amiga veio de São Paulo, gente, para gravar aqui no Pode Escutar, Pode Falar. Isso é uma honra ter aqui a presença de Valéria Oianguren, que além de ser minha amiga, é uma fonoaudióloga brilhante. É a diretora clínica da América Latina da Cóclea. Gente, é sensacional. E a Cóclea, a gente vai falar um pouquinho dela para vocês também, conhecerem um pouco sobre as tecnologias de implante coclear e principalmente o futuro. O que o futuro reserva em relação a essa reabilitação auditiva? Vai ser uma das nossas principais pautas nessa noite. E eu não poderia deixar de chamar, senão ela, que está dentro da maior empresa fabricante de implante coclear em reabilitação auditiva, que é a Cóclea. Vou apresentar para vocês, então, Valéria Oianguren. Ela deixou o telefone ligado, gente. Aí ela tá aqui, ó. Pronto. Pronto, já passou, já passou. Maravilhoso. Vai ser Ah, sempre perfeito. Volta, ela tem licença poética, gente, para deixar o Desculpa. telefone até em cima da A mesa. primeira vez que tocou, eu falei assim, não é meu. Tenho certeza que não é meu, mas a segunda vez eu já falei, putz, é meu. Pronto. Desculpa. Então, deixa eu apresentar para vocês, Valéria Oianguren. É fonoaudióloga pela PUC de São Paulo, especialista em audiologia clínica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e tem especialização e curso avançado em implante coclear pela Faculdade de Medicina da USP. Foi lá que, inclusive, eu a conheci. E é a atual diretora clínica Cóclea Latinoamérica. Muito obrigada, amiga. Muitíssimo obrigada por essa presença ilustre aqui comigo no Pode Escutar. Obrigada eu, Izzy. Eu estou de verdade muito feliz de estar aqui em Belém. Estou muito feliz de participar desse projeto. Eu tenho uma admiração enorme por você. Eu te escuto falando de mim e eu falo, gente, é assim, muito bom estar aqui, escutar. A gente trabalhou juntas e eu acompanho a sua carreira. Eu sei o quanto você trabalhou, batalhou, estudou. Tenho o maior orgulho de ser sua amiga e realmente admiro demais o que você faz. Você conseguir mandar informação, levar informação para tanta gente sobre um assunto que é tão essencial, né, que é o desenvolvimento infantil. E eu acho que, além de tudo, você divulga a nossa profissão, né? E a gente precisa ainda que as pessoas falem mais do que a gente faz. Então, eu que agradeço pelo seu trabalho e agradeço pelo convite de estar aqui. Tô mega emocionada agora, mega, porque a gente ouvir quem a gente admira, né, falar que também nos admira é recíproco demais, amiga, demais, demais, demais. Eu também acompanho a tua carreira e onde você chegou é assim, é o suprassumo, sabe, de verdade, de todo o seu esforço e trabalho e dedicação também, e elevar a fonoaudiologia, né, é isso, a gente precisa sempre, né, elevar a nossa profissão, que realmente é o que nos traz orgulho e benefício para os nossos pacientes, é algo diário que a gente vive, né? Então, eu também tenho muito orgulho desse projeto e de ter você aqui, de ter a tua participação aqui, para justamente falar sobre tecnologia em reabilitação auditiva, que é o que a gente faz. Sim, que a né? gente tem super orgulho do que a gente faz e a gente quer que cada vez mais pessoas conheçam isso, né? Que eu acho que nosso maior desafio é isso, que as pessoas conheçam mais e você, com o seu trabalho, está ajudando muito a divulgar e a que mais pessoas tenham acesso a essa tecnologia. Perfeito. E é por isso, que a gente pede sempre, para quem estiver assistindo, né? Eu tô de São Paulo, gente. Para quem estiver assistindo, pode escutar, pode falar, para você ver o quanto a gente se dedica a esse projeto, né? O quanto nos faz bem levar informação, o quanto nos faz bem fomentar um pouco da teoria, né? Porque quando existir a prática, já todo mundo ali, né, entendendo um pouquinho mais sobre os diversos assuntos do mundo infantil. E hoje não vai ser exatamente do mundo infantil, mas vai ser da reabilitação para todo mundo, né? Para bebês, crianças, adultos, idosos, você, mamãe, você, papai, titio, titia. Então, por isso que a gente pede para ajudar compartilhando, curtindo, compartilhando, comentando, mande suas perguntas, eu envio para a Valéria, eu tenho certeza que ela envia a resposta para a gente, né, com o maior prazer. Então, já nos ajude compartilhando esse vídeo para que alcance mais pessoas ainda a entender mais sobre as tecnologias, o que nós temos hoje de tecnologia de reabilitação auditiva e o que o futuro, né? Vamos discutir um pouquinho sobre esse futuro também, que não está tão longe assim, não.
Eu vou apresentar mais a Valéria e já já eu volto para falar dos nossos patrocinadores, que são as pessoas que acreditam nesse projeto também e que estão ali nos impulsionando diariamente, né, a continuar fazendo o Pode Escutar, Pode Falar. Mas eu tenho um pouquinho de um lado pessoal para falar de você também. Falei desse currículo brilhante, né? Mas a gente sempre dá um quê pessoal aqui também, né? Para que a gente conheça um pouco do outro lado da Valéria. Porque é o que eu sempre falo: não existe um CNPJ bom se não tiver um CPF melhor ainda por trás. Adorei essa frase. Não é verdade? Adorei. Então, primeiro assim, gente, pra vocês verem o quanto é trazer Valéria para cá. Ela já palestrou no México, na Turquia, Colômbia, no Uruguai, Espanha, meu Deus do céu, muitos outros lugares e países diferentes. E agora ela está aqui em Belém. Adora correr uma maratona e viajar, mas ela ama mesmo é recuperar as energias de toda essa maratona. Com quem? Com a Malu e o Pepe, que são dois lindos, Maria Luísa e Pedro. Um beijo para vocês. Titia Izzy morre de saudade, mas acompanha vocês, né? Então, manda um Acho que beijo essa para melhor... eles, eu para adorei. eles assistirem, né? Maratona, eu acho que eu ainda nunca corri. Eu corro bem. Mas tudo bem, ficou inflacionado o meu currículo. Adorei, mas a verdade é que eu só cheguei na meia maratona. Mas eu acho que a melhor parte do currículo está aí mesmo, na Malu e no PP. Sem dúvida. É a melhor coisa que alguém pode ter ou sentir, é realmente ter filhos e o amor que a gente sente que é incondicional. E A gente fica uma pessoa melhor todos os dias, né? É difícil, não é fácil. É difícil, mas desafiador, mas é demais. É verdade. Segunda passada, a gente lançou o episódio do Dia das Mães, né? Então, se você não assistiu, se emociona lá, dá boas risadas e muitas emoções nesse episódio. Segunda-feira, porque domingo passado foi o Dia das Mães, então feliz Dia das Mães para vocês. E também a gente lançou esse episódio que fala, assim, de uma forma completamente emotiva, sobre algumas perguntas reflexivas que as próprias crianças nos fizeram. Foi uma surpresa, gente. Volta lá e assiste. Você que é mamãe vai adorar. E, ó, antes da gente começar as perguntas com a Valéria, eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores, como eu falei, aos que impulsionam esse projeto, aos que fazem esse projeto junto com a gente, né, acontecer. Então, obrigada à Audionorte Saúde. A Clínica Audionorte, ela é referência em reabilitação auditiva e diagnóstico audiológico também, tanto criança, adultos e idosos. Lá tem consultas otorrinolaringológicas, fonoaudiológicas, inclusive terapia fono também em diversos segmentos. Tem nutricionista infantil e psicopedagoga também. Então, uma clínica completinha esperando você, né, em diversos segmentos também, tá? Clínica Poligastro Saúde, endoscopia, colonoscopia, o carro-chefe, sempre com anestesista ao lado, tomografia computadorizada, tanto de criança quanto adulto. A Clínica Poligastro é referência nessas áreas, mas tem diversos segmentos também, e inclusive tem gastropediatra também, viu? Então, agende lá com a Poligastro, vai estar aqui até daqui a pouquinho um QR Code facinho que o Cauê já bota aí pra gente, só apontar a câmera e você já vai direto pro agendamento lá com a Poligastro. Lenoca Confeitaria, muitíssimo obrigada. Você vai levar a Lenoca pra casa. Ah, que bom, tava olhando aqui, tava na dúvida se era meu. Tem biscoito, tem doce, tem brigadeiro, ótimo. Você vai provar um pouquinho do que você ouvia, porque Lenoca é fantástica. Quem foi a mamãe que recebeu a cesta de Lenoca no domingo passado, como eu, né? Por exemplo, amei demais. Lenoca tem hoje um cardápio enorme de diversas, até salgado tem, viu, gente? Não é só doce não, tem salgado também. Então, Lenoca, muitíssimo obrigada. E Festa Escova, obrigada pela parceria. Lá na Festa Escova não precisa agendar, é só chegar, tem manobrista, a rotatividade é grande, porque tem muitos profissionais lá para te atender, então o tempo de espera é muito pequeno. E outra, eu sempre falo, o nosso tempo vale muito. Hoje, sem brincadeira, eu demorei 1h30 só para fazer pé, mão, escova, maquiagem, e saio, né, do jeito que eu gosto, maravilhoso. Festa, obrigada. Então, vamos lá. Vá, antes de eu te fazer, de fato, a primeira pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu caminho profissional. Até você chegar na Cóclea, por onde a Valéria trabalhou, o que a Valéria trabalhou? Foi sempre nessa área auditiva? Eu fiz fono na PUC, lá em São Paulo, né? E acho que desde o comecinho, assim, o primeiro ano eu já fui pro lado da audição. A gente tinha aula com otorrinos lá e a fisiologia da audição já me encantou, e eu fiquei para esse lado, não saí de lá mais da audiologia,
Fiz especialização na Santa Casa, que a gente tinha a Maria do Carmo Redondo, a Carminha, era a coordenadora lá, e aprendi muito de diagnóstico lá, aprendi tudo que eu sei de diagnóstico. E nessa época eu comecei a trabalhar com diagnóstico auditivo, tinha uma sócia, a gente abriu um serviço diagnóstico em vários lugares, então a gente prestava serviços em hospitais, em clínicas, em laboratórios, tudo relacionado ao diagnóstico. E aí eu conheci o implante coclear, me apaixonei, quis estudar mais e fui para o Hospital das Clínicas. Na época era o curso avançado que você falou, hoje em dia é o fellowship. Eu fui a primeira turma do curso avançado, ele não existia. E lá eu conheci pessoas incríveis, profissionais incríveis, eu aprendi muito com todo mundo que está lá ainda, né, na equipe do Hospital das Clínicas. Devo muito a eles, eles realmente foram meus grandes mentores. E conheci você lá também. Verdade. A gente Que tempo aprendeu bom, muito amiga. eu acho que com os profissionais, mas com as famílias, né? Acho que lá você tinha um contato muito grande com as famílias, com as crianças, com os psicólogos, com toda a equipe, né? E me apaixonei profundamente pelo implante coclear, pela cirurgia, pelo poder devolver um sentido Verdade. para uma pessoa, assim, não tem nada mais incrível. E aí, lá no Hospital das Clínicas, a doutora Valéria Goff trabalhava para a Cochlea naquela época. Ela recebeu uma oferta para trabalhar com outros países, e aí ela acabou não aceitando e me indicou, e aí eu entrei na indústria, entrei na Cochlear, que foi uma outra paixão também. Eu não larguei a área clínica, continuo trabalhando com pesquisa, com treinamento, com profissionais, mas é uma outra forma de trabalhar, né? E eu acho muito legal, porque eu acho que a gente na fonoaudiologia, né, tem muitas opções de trabalho, né? Você pode Verdade. trabalhar em vários lugares e a empresa, a indústria pode ser um lugar, e a Cochlear me deu muito também, né? Eu aprendi também muito, conheci, como você falou, muitos mercados, muitos países, só com o implante coclear, né? Só falando do implante coclear. E essa foi minha trajetória. Hoje em dia eu continuo na Cochlear, e gosto muito do que eu faço. Deixei um pouco de lado, digamos, o meu trabalho direto com os pacientes, mas eu tenho um trabalho por trás e um objetivo por trás que acaba sendo, no final, essas pessoas, Sem né? dúvida. Você participar da formação, né, de uma outra Sim, fonoaudióloga é sensacional, né? E ela te ter como referência, porque foi isso que eu tive também no Hospital das Clínicas, foi onde eu também mergulhei nesse mundo do implante coclear. Porque eu já trabalhava com aparelho auditivo. Né? Então, você trabalhar já com a reabilitação de um sentido que está ali, né? Mas não totalmente perdido, mas que com certeza já faz e muda muito a qualidade de vida do paciente. Imaginar você perdê-lo completamente, né? A ponto de não ter mais benefício com o aparelho auditivo e você precisar de uma outra tecnologia. E aí, quando eu fui para o HC, né? Que eu realmente fiz o meu mestrado lá, que eu te conheci, inclusive um beijo, Vagoff, um beijo, Ana Tereza, que foram as pessoas, né? Com Dr. quem eu Koji. aprendi muito, Dr. Koji, um beijo, Dr. Koji, Dr. Rubens também, que foi inclusive meu Sim, orientador nosso, sim. né, amiga, Doutor do teu Rubens, mestrado professor também, Ricardo, tem professor tanta gente. Ricardo, é verdade. Então, assim, foi um grande aprendizado ali e foi aonde, de fato, eu entendi o que que era o implante coclear em todas as suas etapas, né, o antes, o pré, o pós, o acompanhamento desse paciente. Então, é espetacular. E você, como fonoaudióloga que treina outras fonoaudiólogas, é sensacional. Sensacional. E através de você eu conheci a Politec Saúde, né? E aí da Politec eu já trouxe a representação da Politec Saúde aqui para a Audionorte, aqui para o nosso estado. Então eu nunca mais também larguei essa paixão que é, Que de bom. fato, trabalhar com implante coclear. Que E, bom. obviamente, Politec representa a cóclea, Exato. né? E a gente vai falar um pouquinho da cóclea. Eu acho, assim, que ouvir de ti, que está lá dentro, porque falar que a gente tem o maior orgulho de representar a maior empresa fabricante de implante coclear, inclusive a pioneira, né? E que está o tempo inteiro se renovando, o tempo inteiro lançando e se preocupando com a qualidade do som que entra na orelha desse paciente, que vai ser percebida por ele, é muito fantástico. Então, a gente falar desse orgulho e tudo é muito legal. Mas para você que está lá dentro, eu queria entender e até vamos mostrar para o nosso público o que que é a cóclea, né? A Cochlear é, como você falou, a pioneira nos implantes cocleares. Ela é uma empresa australiana e ela é uma empresa pública.
né? Então, eu acho que isso já faz ela se diferenciar, porque tudo que a Cochlear faz tem que estar mais do que publicado, reportado, né? Ela tem capital aberto, então as falhas dos implantes, tudo que acontece tem que estar mais do que aberto para todo mundo ver. E isso eu acho que já gera uma segurança, Confiabilidade, né, na uma confiança. confiabilidade e na hora da escolha, né? Se eu quero ter um implante que vai ficar na minha cabeça para o resto da vida, eu tenho que procurar alguma coisa que é confiável, né? Que eu vou acreditar e que tenha o que a Cochlear tem, que eu acho que é um grande diferencial, é muito investimento em pesquisa e desenvolvimento. A Cochlear, ela gasta, né, ela investe mais de 200 milhões de dólares australianos por ano em pesquisa e desenvolvimento. É muito dinheiro, é muito É dinheiro. sensacional pensar nisso. Mas é justamente É um porque investimento. tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para melhorar. E isso de você saber que, e isso também está publicado e aberto para todo mundo ver, e saber que a empresa tem esse objetivo, essa missão de constantemente investir, estudar, pesquisar o que é melhor, como que meu paciente vai ouvir melhor, aonde tem que estar o eletrodo, tudo isso também te gera uma segurança enorme. E por ser pioneira, o maior número de pessoas implantadas no mundo, apesar de que ainda somos muito poucos, né? A gente precisa, Para o número, né, com certeza. precisa de muito mais gente implantada, mas a Cochlear é a empresa que mais usuários de implante coclear tem. Então, quanto mais pessoas implantadas, mais a gente aprende, mais a gente sabe, mais pesquisas a gente consegue fazer, e tudo isso é uma roda, né? É uma consequência de cada vez estar melhor. Então, realmente é um orgulho trabalhar lá. Todas as pessoas têm uma missão muito forte de você transformar a forma como as pessoas entendem e tratam a deficiência auditiva. A gente tem isso na cabeça, a gente precisa mudar paradigmas, a gente precisa mudar o jeito que as pessoas continuam tratando a perda auditiva, usando os melhores produtos mais confiáveis. Então, realmente é uma empresa muito forte, muito estabelecida, e que nos dá realmente muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de trabalhar lá, e toda a equipe que trabalha lá veste a camisa. É muito diferente você vender qualquer produto, né? Sem desmerecer um vendedor de outros produtos, mas você está vendendo uma transformação de vida, né? Você tá transformando uma vida, uma família, junto com um dispositivo. Então, realmente é muito especial e dá muito orgulho de trabalhar lá. E teve um episódio que a gente conversou até com o Dr. Paulo Fonteles, que é um dos otologistas referência aqui na nossa região, e ele falou uma coisa muito bonita, que ele falou que quando ele indica um implante coclear, ele sabe que ele vai mudar a perspectiva de vida daquele paciente. Né? É realmente uma nova perspectiva para ele. Então, se hoje ele está aqui com implante coclear, né, ele alcança voos muito mais altos, a gente sabe disso, e muda a qualidade de vida, a própria perspectiva e os próprios objetivos desse paciente. Então, é fantástico, muito. E assim, eu também tenho muito orgulho, Vá, porque eu estar perto desse paciente, porque a gente sabe que o implante coclear ele tem uma unidade que é implantável cirurgicamente e uma outra que é externa. Então, por exemplo, uma diferença do aparelho auditivo. O aparelho auditivo ele só tem a parte externa. Então, não tem nada lá dentro para ele funcionar. Então, o implante coclear, não, ele é implantado cirurgicamente e tem uma outra unidade externa e eles só funcionam os dois juntos. Então, quando é colocada essa unidade interna, esse paciente ele vai viver com aquilo. E ele vai precisar do teu suporte para sempre, né? Então, é importante ter a confiabilidade na empresa fabricante por conta disso, porque é algo que ele vai colocar para sempre. Sim. Imagina implantar o meu bebê, implantar o meu filho, né? Que está começando a vida só. E a gente tem uma perspectiva de vida hoje em dia de Cada vez 80, maior, 90 anos, não é verdade? Então a gente precisa dessa confiabilidade. E um dos meus maiores orgulhos é poder representar aqui e estar mais perto do meu paciente, o que não tem, né, aqui. Então eu fico muito feliz de ter trazido para cá essa possibilidade e de estar perto desses pacientes. Então, tudo que eles precisam em relação à assistência técnica, à comunicação com São Paulo, a empréstimos de algum processador, alguma coisa. Então, assim, eu estar perto dessa grande família, que é essa família de implantados aqui em Belém, me traz muito orgulho e satisfação ainda mais de representar a Politec Saúde e representar com ela a Cochlear também. Que bom. Sensacional, Que muito bom. sensacional. Eu tenho muito orgulho mesmo. Vá,
Até expliquei um pouquinho como é o funcionamento ali do implante coclear, que tem essa unidade interna e a externa, mas eu acho muito legal você relembrar um pouquinho sobre as indicações atuais, porque, né, já veio mudando um pouquinho, Uhum. então hoje a gente já tem uma outra perspectiva nessa indicação e é legal a gente falar um pouquinho para o nosso público também quais são as indicações. É, eu sempre, quando eu explico para as pessoas, eu comparo com a visão. Eu acho que é fácil das pessoas entenderem, né? Então, se a gente tem uma dificuldade para enxergar, uma perda, né, assim, algum problema visual, a gente coloca um óculos, né? Então, eu tenho um grau maior, meu óculos, minha lente vai ficando cada vez maior, né? A perda auditiva é a mesma coisa, né? Então, eu tenho dificuldade para ouvir, eu coloco o aparelho auditivo. E, normalmente, quanto maior a minha perda, maior é meu aparelho auditivo. Agora, se a pessoa é cega, não tem óculos que resolva, né? Não adianta colocar o óculos a lente mais grossa, porque a gente não resolve uma deficiência visual, né? Uma cegueira. É a mesma coisa. Quando o aparelho auditivo não dá conta, a gente precisa partir para a próxima etapa, que infelizmente ainda não existe para visão, né? Que é o implante coclear. Então, resumidamente, quando o aparelho auditivo não dá conta do recado, a gente indica o implante coclear. Antigamente, eram para as perdas bem severas a profundas, né? Hoje em dia, a gente já sabe que se o aparelho auditivo não dá conta no ruído, né, a pessoa consegue ouvir, mas começa a fazer aquele barulhão, né, o evento social, na escola, ela não entende com o aparelho auditivo, porque as frequências agudas, que são as que dão né, a informação maior, né, as consoantes são agudas, quando tem uma perda em rampa, às vezes também é uma indicação de implante coclear. Hoje em dia a gente indica também para surdez unilateral, que antigamente não acontecia, né? Então a pessoa tem um ouvido normal e uma perda do outro lado profunda. Antigamente, ou a gente não fazia nada, ou colocava um ósseo ancorado. Hoje em dia, já o implante coclear é uma realidade, porque a gente está reabilitando o lado surdo e a gente não sabe o que vai acontecer com o outro lado, então já é uma indicação mais comum. E a gente precisa lembrar que a pessoa precisa ter uma cóclea que esteja boa para receber os eletrodos e um nervo auditivo que esteja funcionando, né? Se isso não acontecer, é difícil que a indicação funcione bem para o implante coclear. Mas, mesmo assim, tem estudos, existem tem casos, casos de implante de tronco, né? Então, se o nervo auditivo não existe, é uma genesia de nervo, ainda assim, há um outro tipo de implante que devolve a audição, não é um resultado tão bom como o implante coclear, mas também tem solução. Então, existe solução para todos os tipos de perda auditiva. Isso é incrível, né? Isso é maravilhoso. A gente não... Se uma pessoa tem uma perda auditiva, não importa qual seja, qual grau, tem uma solução. Ou é um aparelho, ou é um ósseo ancorado, ou é um implante coclear, ou é um implante de tronco. Mas tem solução, né? E é isso que a gente precisa que as pessoas entendam, com certeza. Não, é fantástico. Fantástico a gente pensar que hoje, qualquer tipo e grau de perda de audição, a gente vai ter uma melhor solução. Seja ela implantável ou não, né? Então, você que conhece alguém que usa aparelho auditivo, ou você é usuário de aparelho auditivo, mas você se vê em muitas situações com dificuldade para entender as pessoas, né? Então aí eu continuo ouvindo, mas não entendo. Quando tá tudo silêncio, só eu e mais uma pessoa conversando, eu até consigo levar essa conversa. Mas se eu vou para um restaurante e tem ruídos à minha volta, eu mesmo com aparelho auditivo, eu tenho uma extrema dificuldade, você pode ser avaliado por ser possivelmente um candidato a essa outra tecnologia também, né? Então, é muito legal a gente ressaltar essa outra possibilidade também, porque antes a gente falava assim, ó, se você não ouve absolutamente nada com aparelho auditivo, e a gente sabe que já não é mais isso. Não é mais isso. Não é só ouvir, né? O que a gente quer é qualidade. Exato. E qualidade de vida. E para te trazer essa qualidade de vida, eu preciso que a minha comunicação seja restabelecida, né? Seja reabilitada. Essa é a verdadeira reabilitação, é quando aquele dispositivo ele te traz benefício auditivo de fala, né? De acesso aos sons da fala, que é para você, ou uma criança desenvolver a fala, ou para que você desenvolva uma conversa mais natural e espontânea com uma outra pessoa. Esforço, né? Sem tanto esforço, sim, é verdade. E Vá, qual a importância? Isso a gente já bateu na tecla aqui, mas eu acho que é fundamental a gente sempre falar. Qual é a importância da gente implantar uma criança o mais cedo possível? Eu acho que
A surdez no bebê, ela fica escondida, né? Ela fica oculta, né? O bebezinho que nasce surdo, ele chora, ele mama e ele dorme, né? Igual um bebezinho ouvinte, né? Você não consegue enxergar a surdez, ela fica lá escondidinha, mas ela é muito perigosa, né? Não sei se a palavra certa é perigosa, mas você não prestar atenção na surdez no momento mais importante do desenvolvimento do bebê, lá para frente vai prejudicar muito e vai dificultar muito o desenvolvimento dessa criança. É limitante, né? Você limita a vida dele, né? Porque eu acho que as pessoas elas não realizam, né, que o bebezinho ele está escutando na barriga da mãe, né? Então, 3 meses de gestação, o bebê já está ouvindo. Né? Então, ele ouve a mamãe falando, ele ouve todo mundo que fala com a barriga, ele ouve os barulhos do corpo da mãe, ele ouve tudo. E aí ele nasce e ele tá ouvindo o tempo todo. E eu acho que isso é engraçado falar, porque a gente acaba não pensando, né? Que a audição não descansa. A gente vai dormir e a gente fecha o olho, né? E a gente apaga a luz e a visão descansa, né? Exato. A audição não, a audição tá o tempo todo lá trabalhando, né? E o bebê recém-nascido, ele tem um cérebro que tá louco para aprender, é uma esponja que tá cinza e quer ficar colorida. Ela quer receber informação e ela quer fazer 1000 sinapses e 1000 coisas, né? E ela faz tudo isso porque tem muita gente falando com ela, tem muitos sons, tem a mamãe, tem o cachorro, tem o papai, tem o papagaio, tem todo mundo. E esse bebê fica recebendo informação e coletando data, né? Que hoje em dia a gente fala tanto da inteligência artificial que a gente tem que colocar muita data, né? É a mesma coisa. O cérebro do bebê tá lá 24 horas por dia recebendo toda a informação auditiva e esse bebê vai ficar 1 ano, 1 ano e meio, né? Recebendo toda essa informação para daí ela falar: nossa, essa pessoa aqui é minha mãe. Eu vou falar mamãe, vamos ver qual é a reação que ela vai ter, né? Mamãe, mamá, né? Esse cachorro aqui deve ser uau, uau, né? Ele demorou 1 ano e um pouquinho, mais o tempo que ele tá na barriga, ouvindo o tempo todo para conseguir soltar a primeira palavra. E aí, se a gente pensa num bebê que nasceu surdo, ele provavelmente não ouviu lá na barriga, né? E ele vai ficar todo esse tempo sem estímulo. E o tempo que ele está dormindo, e o tempo que ele está acordado, o tempo todo sem estímulo, né? Ele perde a informação, assim, é imensurável, tá? A quantidade de informação que esse cérebro perdeu, né? É verdade. Essa esponjinha vai continuar cinza. Essa esponjinha tá cinza. A gente não tá conseguindo colorir, a gente colore com um pouco da visão, que não é uma visão no bebê, ainda não tá formado, né? Então, a gente tá, assim, muito pouco, bebê no escuro. Trabalhando muito pouco, realmente, com um cérebro que tá louco para receber informação. E aí, quando chega num ano, 1 ano e meio, 2... Não tá falando. Não tá falando, aí não tá falando, né? E a gente... É muito triste, Izzy, mas a gente vê até hoje tanta gente que... não tá falando, aí, não, tá preguiçoso, né? Você fala muito disso. Com certeza. Não tem que comparar, né? Cada criança a mãe tem seu fala tempo. por ela, né? Cada criança tem seu tempo. Olha o tempo que a gente tá perdendo, né? São 2 anos já de falta de informação auditiva de um cérebro que tá pouco estimulado. E aí, realmente, a gente pode implantar nesses 2 anos, a gente pode implantar com os 3 anos, mas a gente tem que correr atrás de um tempo perdido, que é um tempo que não volta atrás. É muito triste falar isso, e eu acho que a gente tem, assim, tem o estudo da Sharma, que eu acho que foi um marcador muito importante, que a gente vê objetivamente que não dá para correr atrás, né? Passou de 1 ano e meio, é difícil, né? Então, não é nem implantar com 1 ano, assim, é implantar a hora que descobrir que essa criança tem a surdez, que o aparelho auditivo não funciona. E a gente tem exemplos muito incríveis na Austrália, né, da onde a Cochlear de centros que implantam com 3 meses, com 6 meses, com 9 meses. E nesse intervalo de 3 meses, eles inclusive veem diferença, né? Essas crianças, obviamente, funcionam como ouvintes, eles não têm, não perderam esse tempo todo, mas só de diferenciar 3 meses com 6 meses, a doutora Teresa Shin conseguiu ver a diferença. Então, a gente
tem que falar muito sobre isso e as pessoas têm que entender que o diagnóstico tem que ser feito Perfeito. na maternidade, falhou, tem que pegar essa família, pegar essa mãe. E tudo bem que esse bebê, ele não chama atenção, né? É isso que a gente estava outro dia discutindo no Hospital das Clínicas. Os bebês que chegam muito pequenos lá no hospital são bebês que têm outros comprometimentos, né? Então, é um bebê que nasceu prematuro, tem outros comprometimentos. Então, essa família dá uma atenção maior e aí encontra a perda auditiva aí no meio e aí acaba implantando mais cedo, né? Mas o bebê que não tem outros comprometimentos, ele realmente passa desapercebido e a gente perde um tempo que não volta atrás. E eu já falei várias vezes aqui que o sentido que mais leva a estimulação para essa criança se desenvolver, para esse bebê se desenvolver, é o auditivo. E que uma criança nunca mais vai aprender tão rápido como ela aprende de 0 a 3 anos. Né? Então, perder essa janela é perder uma janela de oportunidades gigantesca que realmente a gente não vai conseguir reaver, por mais ainda cedo que se faça o implante, que se faça a reabilitação através da terapia auditiva, né? A gente pode alcançar assim um desenvolvimento incrível, incrível, mas de fato o que foi perdido é uma pena, né, da gente pensar que a gente não vai conseguir voltar mais. Mas é interessante falar sobre a questão do diagnóstico, Vá. Porque... Eu só queria te dar um dado, Izzy. Como eu trabalho na América Latina, a gente tem uma média de implantação na América Latina, de idade. Qual é o mínimo? E é muito, muito ruim, mas não chega a quase 5 anos. Nossa, a maioria dos bebês que nascem surdos são implantados. Obviamente tem casos de sucesso, tem casos incríveis, tem aqui cidades... em Belém a gente tem também, né, com 1 ano de idade. Que tem umas estruturas melhores, outras não, que tem a triagem auditiva neonatal, outros países não. Então, é uma média da América Latina, mas 5 anos de idade é assustador. Era a média que a gente tinha aqui também. Quando eu cheguei há 12 anos atrás, né, aqui em Belém, e trouxe a questão, já tinha um médico, o Dr. José Cláudio Cordeiro, né, trabalhando com o implante coclear aqui, e uma fonoaudióloga, Cíntia, né, Yamaguchi. Então, essa equipe já trabalhando aqui com o implante coclear. Então, quando eu cheguei, a média do implante era em torno de 4, 5 anos de idade. Então, é perder essa janela que a gente acabou de falar, né? Então, o que a gente precisa focar nesse diagnóstico? O que as mães precisam atentar é que aquele bebê perfeito que está ali no seu colo, ele precisa ser avaliado auditivamente. Né? Não só nessa fase, porque a perda de audição ela pode acontecer em qualquer fase da vida do seu filho e muitas das vezes ele não vai saber te qualificar que não estou mais ouvindo desse lado, ou não estou mais ouvindo, antes era assim e agora não está. Né? Então, se antes dele te falar, contar histórias, acontecer algum fato que ele venha perder a audição, você só vai saber muito mais lá para frente depois que você vê o desenvolvimento dele parando. Né? Ou de um bebezinho que não está se desenvolvendo em relação a essa troca, a linguagem, a fala, parece que não ouve o teu não. Então, o que a gente precisa entender é que um dos principais exames que se tem quando o bebê nasce é o teste da orelhinha, que é lei, mas que muitos lugares ainda não oferecem mesmo assim, né? Então, nasceu esse bebê, ele precisa fazer o teste da orelhinha, né? E bem feito. E bem feito. Eu tenho uma história engraçada de quando eu fui mãe a primeira vez, quando a Malu nasceu, ela fez, né? E eu tava lá desesperada para saber, né? Mas é porque a gente tem acesso à informação, a gente sabe, né? E é por isso que a gente precisa falar sobre isso, né? Eu não sou uma mãe como as outras, né? Porque eu tava lá focada no que eu entendo, né? E aí, obviamente, né? Passou, fiquei tranquila, mas ela chegou em casa... Todo dia eu fazia um teste do reflexo, eu parecia uma maluca. Mas assim, para ter certeza absoluta, porque a gente sabe o quanto a audição ela é a base para a gente poder se comunicar. Né? E o ser humano, ele se diferencia dos outros animais por conta disso. Pela comunicação. Pela fala, pela comunicação. Fala, né? O bom da vida é conversar, é bater papo, é sair para almoçar. É isso, é ter troca. Isso é o mais delicioso da vida, né? Escutar música, ir ao teatro, né? Obviamente, né? Não estou falando do desenvolvimento de linguagem, que é o essencial para a criança, e a audição é a base disso. Mas eu ficava batendo uma panelinha para ver se tinha reação e reflexo do piscar. Reflexo cócleo palpebral, e aí eu fiquei tranquila que isso aconteceu. E você se identificou
quando a outra fono entrou para fazer o teste da orelhinha, você falou, oi, eu sou fonoaudióloga e também trabalho com isso? Sim, ela ficou assustadíssima. Tremendo, assim. Sim, me identifiquei, Mas, e às vezes, eu não porque sei. eu não me identifiquei. Não? Você queria só ficar de olho. Eu falei assim, né, deixa eu ver aqui como que ela vai. E um dos erros, assim, ela fez o teste, né, direitinho, lá só no equipamento que era automático, passou, falhou. Mas o que me chamou a atenção foi a falta da orientação, entendeu? Porque, assim, o João, por exemplo, foi, né, meu primeiro filho. Então, eu não me identifiquei na maternidade, eu fiquei quietinha, e aí entrou, né, a colega para fazer o exame dele de ouvidinho. Ela falou, oi, tudo bem? Eu sou fulana, eu vou fazer o teste da orelhinha. Aí eu falei, ah, tá, tudo bem. E aí fiquei ali em pé, Esperando. ouvindo, né, vendo. Aí ela fez de um lado, fez do outro, e aí ela só falou assim para mim, tá tudo bem. E pronto. Não é somente isso, a gente sabe. Existe a necessidade de um acompanhamento. Tá tudo bem? Por que tá tudo bem? Mas tá tudo bem e eu posso descansar a cabeça no travesseiro que meu filho não vai ter nenhum tipo de problema auditivo. Sim, não preciso bater a panela. Não preciso fazer teste em casa. Coitada da Malu. Coitada. Né? Então, assim, eu como trabalho com diagnóstico, é claro que depois de 3 meses eu refiz o teste. Antes do João entrar na escola, eu também refiz o teste auditivo. E uma vez por ano, isso é de praxe. E precisa ser. Uma vez por ano, tem que colocar, né, no ciclo de exames que a gente faz anualmente dos nossos filhos, tem que colocar também o exame auditivo. Não, e assim, mãe de primeira viagem, ela só quer que tudo esteja bem, Tudo esteja né? bem, Assim, pelo amor de Deus, não me fala nada, né? Então tá tudo bem, tá tudo bem. E se alguém te olha e fala assim, tá tudo bem? Tá Acabou. ótimo, eu não quero nem saber Acabou. o que tá, né? Acabou. Mas é que perigoso. pra gente, né, que conhece, que sabe e que já viu tantos, porque eu acho que é importante também falar, Izzy, que no Brasil a gente, felizmente, tem acesso ao implante coclear no SUS e tem a parte privada, né? Então, o acesso já está garantido, né? E isso as pessoas também não têm ideia do quanto o Serviço Único de Saúde tem hospitais e centros incríveis de implante coclear. Verdade. Que não são comparáveis com outros países da América Latina que não tem Verdade. um governo, talvez, que pague, né? Então, o acesso está lá, né? Mas a gente viu tanta história de gente que chegou tarde, chega com 5 anos, como a gente falou, e o erro está aí, tá onde você falou, né? Porque passou batido, porque não teve um bom assessoramento, porque era uma mãe de primeira viagem, né? Às vezes a mãe que compara, né? O bebê primeiro nasceu ouvinte, o segundo, eu tô achando que ele tá diferente, às vezes tem um pouco mais, né? E isso é o mais triste, né? Porque essa criança tinha uma possibilidade e ela parou aí, nesse primeiro momento, que é o momento do diagnóstico mesmo. Perfeito. E aqui em Belém a gente tem um hospital de referência no SUS, né? Que é o Hospital Betina Ferro. E o mais legal é que quando eu comecei a trabalhar com implante coclear, em 2011, começou a ser coberto pelo plano de saúde, né? Então, quantas pessoas não se beneficiaram e se beneficiam através, né, da cobertura? Porque quando tem uma cirurgia associada a essa reabilitação, que muita gente me pergunta, poxa, mas o aparelho auditivo não é coberto pelo plano de saúde. É porque não tem cirurgia associada a essa reabilitação. Então, o plano de saúde não é obrigado a cobrir. Mas a partir do momento em que você tem a cirurgia associada, o plano de saúde é obrigado a te dar esse suporte. Então, né, fantástico. Quantas pessoas... Eu falo que Belém, além da questão do plano de saúde e excelentes otologistas que nós temos hoje aqui, nós ainda temos um hospital de referência na região norte, que é o Hospital Betina Ferro de Souza, né, que traz o implante coclear pelo SUS. E a gente não para pensar, mas o governo, ele está investindo um aparelho caro, né? E ele precisa que isso também dê retorno para ele, né? Com certeza. Então, se esse bebê vai chegar só com 5 anos, vai ser muito mais difícil para esse bebê se desenvolver, dar um retorno. Ele vai precisar de muita terapia. Suporte. Quem paga essa terapia é o governo também. Então, a gente está errando muito nesse caminho da chegada dos bebês lá para fazer o implante. Sem e a gente tem que ficar batendo na tecla para que realmente isso mude. A Associação Americana, por exemplo, de Fala, Linguagem e Audição, né, que é a ASHA, ela preconiza que com até 1 mês seja feito esse diagnóstico, né? E até os 3 meses a reabilitação. É uma utopia hoje em dia a gente pensar que
né? Parece distante a gente pensar que a gente vai conseguir tudo isso até os 3 meses de idade, né? Antes era 6, antes era até 1 ano, mas a gente está vendo tanto a importância de se colorir esse cérebro com essa informação sensorial, que é a mais importante, que de fato veio diminuindo esse tempo. Então, mamães, o segredo é a avaliação auditiva. Mesmo que você olhe para o seu bebê e pareça que está tudo bem, a perda de audição ela é invisível. E muitas das vezes a gente não está falando só do implante coclear, eu estou falando de qualquer nível de perda de audição, ela é invisível. Então, por mais que caiu um prato e o seu filho se assustou, ele está escutando. Mas em que nível ele está escutando? Será que ele está escutando dentro da normalidade mesmo ou tem alguma falha? Então, o segredo, né, se a gente puder deixar essa mensagem é através da avaliação auditiva. Então, não hesite em procurar a avaliação auditiva. Agora, assim, eu sempre falo de criança, né? Você sabe que eu pode escutar, pode falar. Eu amo falar sobre desenvolvimento infantil em todas as nuances e assuntos possíveis que levam a gente a pensar em criança. Mas, a gente não pode esquecer que essa criança é cuidada por um adulto, por uma mãe, por um pai, pelos avós, por tios, tias. E que eles também, muitas das vezes, sofrem com a perda de audição, usam aquele aparelho auditivo que muitas vezes não tem o benefício esperado e acham que é normal, né? Eu uso o aparelho auditivo e aí quando eu estou num ambiente assim, eu saio de perto porque eu não consigo manter uma conversa, mas acha que aquele discurso, porque muitas vezes ouve mesmo de um profissional, é normal, né? É normal. Eu acho que é isso, eu vou ter que conviver com essa minha dificuldade e assim por diante. Então, é legal a gente trazer um pouquinho da importância também e dos perigos, porque aí eu acho que essa palavra cai bem, dos perigos de não ter essa reabilitação de uma forma eficaz, que traga de fato benefício, e muitas das vezes também daquele paciente que é relutante, né, em ter a reabilitação, né? Então eu acho que é legal a gente falar sobre os perigos de quem não procura uma avaliação, que não procura uma reabilitação e dos benefícios, né, que o implante, a reabilitação auditiva traga para um adulto. Sim. A gente tem falado cada vez mais da perda auditiva nos adultos, porque eu acho que também a gente ficou muitos anos estudando e focando nas crianças, que eram nossa prioridade, e que o... Levantar. Só levantou. Eu tô caindo. Eu percebi. Vou morrer de rir agora. Isso você vai cortar? Mas a perda auditiva nos adultos, ela é o número de pessoas com perda auditiva e de pessoas que poderiam se beneficiar do implante é gigantesco. A gente sabe que hoje, no mundo, nós acreditamos que esse número gira em torno de 18 milhões. A gente tem 18 milhões de pessoas que poderiam se beneficiar de um implante auditivo. E o número de pessoas que são implantadas não chega a 5% desses 18 milhões, né? É nada. E aí, assim, hoje em dia, a gente sabe que, como você falou, os riscos de uma perda auditiva para um adulto, né? Então, primeiro, existe um maior número de quedas, isso a gente sabe, né? Existe uma relação. Isolamento, a depressão que está associada. Então, um adulto que não consegue conversar, né, que não consegue ter o grande prazer da vida, que é bater papo, que é sair, que é ir para um restaurante, ele se isola, ele não quer perguntar várias vezes a mesma coisa, as pessoas isolam ele também, ele não entendeu, né, ou ele está quieto, né. E o maior risco de todos, que já foi comprovado e está sendo estudado bastante, é a relação da perda auditiva com o declínio cognitivo e com a demência, né? Então, de novo, a gente não está pintando o cérebro, né? Mas é diferente, é um cérebro que já foi pintado, estava colorido, mas está descascando, né? Está ficando sem cor e parou de receber estímulo auditivo. Tem um pesquisador que se chama Franklin, o professor Franklin, ele é um ícone nessa área, ele tem um estudo... ele acompanha quase 1.000 adultos. E ele fez essa diferença, né? Adultos reabilitados auditivamente, adultos que não se reabilitaram auditivamente. E ele já mostrou, o estudo agora completou 3 anos, mas ele está fazendo, né, um estudo longo, e ele já comprovou que esses que não se reabilitaram, eles tiveram uma porcentagem maior de demência. E aí, quando a gente fala de demência, a gente fala de uma outra doença
que é realmente muito difícil. Difícil para a pessoa, difícil para a família que convive com esse adulto. E difícil também para a saúde pública, né? São gastos e gastos, né? A quantidade de pessoas com demência, a quantidade de pessoas com perda auditiva, tudo isso gera gastos para todo mundo, né? E a conclusão de tudo isso é que a perda auditiva é o maior risco modificável para a demência, né? Então, tem riscos que a gente não pode modificar, né? Que a gente não sabe, que são riscos que acontecem, que a gente não consegue modificar. Sim. Tem riscos que a gente consegue. Então, se a pessoa fuma e deixa de fumar, tiramos um risco. Se ela bebe muito, tiramos um risco. O maior risco modificável para a demência é a perda auditiva. Então, a gente tem nas mãos uma arma impressionante. A gente tem um potencial de ajudar tanta gente gigantesco. E as pessoas realmente... É muito comum ver isso, né? Eu coloquei aparelhinho, não estou ouvindo, tira, né? Não está escutando, né? Deixa de trabalhar, deixa de conversar, se isola. E a gente pode fazer muita coisa aí, né? Então, falta informação. Eu acho que as pessoas também avaliam, de novo, voltamos para a avaliação auditiva, mas agora a avaliação com o aparelho auditivo, né? Às vezes as pessoas colocam o aparelhinho auditivo, faz uma audiometria em campo, um ganho, tá ótimo, né? Mas eu não estou entendendo nada, eu não entendo o que minha neta fala comigo, eu não entendo nada né? É isso, você tem uma perda. Então, de novo, avaliar bem pacientes, usuários de aparelho auditivo, colocar eles no ruído, né? Que a vida real é barulho, né? A gente vive no ruído, né? Então, se você não escuta bem no ruído, você não escuta bem em nenhum lugar, né? Então, é muito importante, e eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, porque só de você conseguir evitar, talvez, né, que esse adulto tenha um declínio cognitivo, esse adulto vai viver muito mais, que a gente já falou hoje, né? Ele vai viver muitos anos, ele pode trabalhar durante muitos anos, E né? tem um artigo novo, tem um estudo novo que fala real sobre expectativa de vida, né? Em quem faz a reabilitação auditiva. Então, quem tem uma reabilitação auditiva eficaz, prolonga a expectativa de vida. Isso é fantástico. Sim. A gente ter nas mãos mesmo uma possibilidade gigantesca de mudar a perspectiva de vida desse paciente, né? Que é adulto, que já tem uma boa comunicação e precisa manter essa boa comunicação. E isso tudo vai trazer um benefício, autoestima, né? Para esse paciente não mudar, né? O seu estilo de vida, não se isolar e não trazer para si mesmo essa grande possibilidade de ter algo que é completamente, por conta disso, evitável. Sim, sim. A gente tem um trabalho gigantesco ainda pela frente, né? Mas que bom que a gente está falando sobre isso, né? Sim. E tem que falar cada vez mais. E o aparelho auditivo também tem que deixar de ser algo... Porque acho que até hoje as pessoas associam muito o aparelho auditivo à idade, né? O óculos, ele passa batido. Eu sempre comparo com a visão, porque eu acho que o óculos, todo mundo usa óculos, né? De várias cores. O aparelho auditivo ainda sempre está escondido, sempre demonstra uma dificuldade. É muito pior você não conseguir conversar com as pessoas. É muito pior você se isolar, né? Então, que bom que a gente está falando sobre isso no seu podcast, que só você fala de criança, mas é isso que você falou. Essas crianças, elas têm a vovó, o vovô, né? E a gente quer que as pessoas vivam mais e sejam mais saudáveis, obviamente, e que tenham qualidade de vida, né? Que eu acho que essa é o ponto mais importante. Eu acho que é legal a gente mostrar quantos estudos já tem e de reabilitação auditiva, seja em aparelho auditivo, implante coclear, em crianças. O que a gente acabou de falar, e eu já trouxe também episódios falando sobre reabilitação auditiva infantil, para mostrar que não está associado à idade, né? E que a gente tem um público gigantesco também, né? A expectativa hoje é de que a cada 1.000 bebês nascidos, de 3 a 5 possuem perda de audição. Então, não é pequeno esse número. E nos adultos, com 65 anos ou mais, né? 1 em cada 3. Então, 1 em cada 3 adultos com 65 anos tem ou vai ter uma perda auditiva discapacitante, que não é uma perda auditiva, é uma perda auditiva que te impede de limita, né? Que te limita mesmo. Então, assim, tem outra frase que eu gosto muito de falar, é que a perda de audição, ela aparece muito mais do que um aparelho auditivo. Com certeza. Né? No momento em que você está ali lidando com qualquer pessoa, seja da sua família e não da sua família, e alguém te faz uma pergunta e você prontamente ouve, entende e responde,
ótimo. Se você tiver com aparelho auditivo ou não, eu posso não ter percebido isso. Uhum. Mas o que eu percebi? Que você me ouviu, que você me entendeu e que você me respondeu e que manteve a nossa comunicação. Agora, no momento em que eu te faço uma pergunta e você não me olha, não me ouve, não me entende, me pergunta várias vezes o quê, ou só ri balançando a cabeça, eu na hora vou perceber que, no mínimo, você precisa ser avaliado, Sim. né, auditivamente, para a gente entender o que pode estar acontecendo. Sim. Então, a perda de audição, ela é muito mais visível nesses Sim. casos para outras pessoas do que o aparelho auditivo. Uhum. E sabe o que é mais, não sei se é engraçado ou se é triste, mas as pessoas têm mais paciência para lidar, até pessoas da família, isso já foi até comprovado, inclusive, também, para lidar com, por exemplo, outros tipos de dificuldades. Mas é difícil para essa pessoa, justamente porque a perda de audição é invisível, para entender a dificuldade que essa outra pessoa tem em te responder e em manter aquela conversa. Sim. Sim, porque para as pessoas que não têm a perda auditiva ou para as pessoas que não entendem como a gente, elas pensam, eu grito, ela entende. Eu chamo, aí, tá só falar ouvindo. perto do ouvido dela. Não quer ouvir só o que não interessa, né? Não é isso, né? Uma pessoa com uma perda auditiva, principalmente nos agudos, ela escuta um barulho bagunçado, ela escuta as vogais, né? Ela escuta tudo grave, mas ela não entende o que está sendo dito, né? Ela não entende uma piada, ela não entende um comentário. A pessoa está longe na mesa, esquece, não entende, né? A pessoa está pertinho, está falando aqui, consigo entender. Mas é isso, as pessoas não entendem e acabam até diminuindo a dificuldade que a pessoa tem, né? E existe ali uma ajuda daquela pessoa se isolar, porque Sim. você mesmo acaba... Não falei, ele não ouve, fala para mim. Então você já acaba meio que, né, também limitando a tua comunicação com aquela pessoa pela tua falta de paciência em lidar com aquela dificuldade. Sim. Então é triste, muito né? triste. Muito mais triste do que engraçado, de fato. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre futuro, né? Futuro dessa tecnologia toda, porque eu trouxe realmente várias vezes aqui muitos assuntos relacionados a essa reabilitação auditiva, que é fantástica, que é maravilhosa a gente pensar que hoje em dia a gente tem nas mãos muitas possibilidades para esses nossos pacientes, seja qual for o tipo e o grau dessa perda de audição, é muito legal a gente pensar que a gente tem uma solução para oferecer, né? Agora, pensando em quando você entrou na cóclea, ó, tem quantos anos, Valéria? Não quero falar. Mas, por exemplo... 15 anos, acho. Então. Quando eu entrei no HC, isso em 2010, quando eu entrei lá no Hospital das Clínicas, que eu tive contato com o implante coclear, era o Sprint. Gente, era um modelo que era de caixa. O paciente usava a caixinha aqui e tinha um fio que levava para a antena ficar conectada na unidade interna que foi implantada cirurgicamente. Essa caixinha, quando foi lançado o Freedom, que era o primeiro aparelho retrococlear, né, que ficava aqui atrás, retroauricular, desculpa, retroauricular que ficava aqui atrás da orelha desse paciente, eu lembro que foi um alvoroço, assim, mas que fantástico, agora não tem mais. Então, assim, você que já está há 15 anos, né, nesse universo da cóclea, pensa nessa primeira tecnologia na tua visão, como a gente está hoje. Toda vez que lança um produto, eu falo assim, será que vai ter algo melhor? Melhor. É muito lindo isso da gente ver. Eu acho que a grande mudança é essa que você falou, Isa, é a parte de fora, né? A parte de dentro, o implante, o implante tem mais de 40 anos, né? Se a gente comparar o implante há 40 anos e agora, foi uma mudança grande. A gente aprendeu muito, né? Então a gente aprendeu onde tem que ficar, né? Em que posição dentro da cóclea, como que ele tem que entrar, né? Para preservar mais a audição. A gente técnica cirúrgica aprendeu muitas mudou. coisas. Exatamente. Antigamente, quando foi lançado há 40 anos atrás, a pessoa tinha uma perda profunda, começava a ouvir, né, uma audição normal, já era milagroso aquilo, né? Há 40 anos atrás era incrível. Então, não existia tanta uma preocupação estética, né? Não existia, né? Eu quero que não apareça. Imagina, eu quero ouvir, né? Quero que escutar no ruído. Não vai escutar. Era tudo mais simples e não tão... não existe uma preocupação grande com outras questões, como você falou agora. Mas a parte interna, eu acho que ela evoluiu na confiabilidade, né? Ela dura muito mais por conta dos aprendizados. Ela é mais compatível com tudo que a gente faz, né? Ressonância magnética, com necessidades de outros exames.
ficou menor, né? Ficou mais Fim. fininha, mas eu acho que o grande salto mesmo foi a parte externa, né? Foi o que porque o implante coclear ele substitui as células lá da cóclea, né? E o processador ele substitui essa orelha aqui, né? Uhum. E essa orelha aqui, o substituto dessa orelha que ficou muito inteligente, né? Ficou pequeno, ficou super discreto, mas ele ficou muito inteligente, né? Então hoje em dia a pessoa usa um processador que conecta com o celular, né? Direto. E aí ele escuta música direto no ouvido, uma pessoa que era surda, né? É incrível pensar que ela escuta música, ela escuta o Waze, ela consegue. O processador ele é inteligente, então ela vai num lugar com barulho, consegue diminuir o barulho, consegue focar no que a pessoa está falando na frente. Né? Outro dia a gente usou o tradutor, né? Então era uma pessoa que usava implante coclear falando com uma pessoa que era sueca, acho, não lembro onde ele. E ele pegou o Google Tradutor e aí a pessoa falava e a tradução vinha direto. Ai, Né, gente, no ouvido, maravilhoso. e eu não estava entendendo nada, porque eu era que não entendia da história. Então, essa tecnologia que melhorou muito, a tecnologia do microfone, né, o tamanho, a estética, isso realmente foi um salto. Do que a gente começou lá atrás para agora é impressionante mesmo, e as pessoas querem cada vez mais. Eu quero ouvir música, eu quero, né, compatibilidade com todos os meus dispositivos, né? Então, acho que esse foi o grande salto. A tecnologia, por exemplo, do professor, né? Então, o professor está na sala de aula, a criança surda, a 30 metros de distância, e ele está usando um microfone que chega lá, e aquela criança surda escuta melhor do que o vizinho que Exatamente. está longe da professora e que não está escutando, né? Então, esse salto, eu acho que foi muito maior na parte externa do que na parte interna. Eu acho que o salto da parte interna vai chegar, está chegando, mas ainda falta um pouquinho, né? Mas é muito legal pensar nisso, porque, de fato, há 40 anos atrás, o nosso objetivo era de que esse paciente fosse ouvir. Sim. Só que como esse paciente estava ouvindo, né? Então, assim, a preocupação, de fato, que eu vi nesses anos de melhora na tecnologia foi em também se preocupar com a qualidade Sim. que esse paciente iria ouvir, né? E trazer mais naturalidade, e trazer de novo para a memória auditiva, por exemplo, de um adulto, né? Aquele som, aquele reaprendizado daquele som é muito incrível. E a qualidade sonora que hoje o implante coclear entrega para os nossos pacientes é incrível demais. Essa conectividade toda aí, direta, sem intermediários, né? É muito Era boa. impensável, né? A Era gente não impensável, pensava nisso. né? E se transforma num fone de ouvido, Sim. né? Então, recentemente eu também entreguei, recentemente não, faz um tempinho, eu entreguei para um paciente meu, né? Ouvi, ele disse que gostava muito de Roberto Carlos, mas que nunca mais tinha ouvido, né? A música dele. E aí, quando eu coloquei, ele falou assim: gente, é lindo, é bonito demais. Eu nunca mais tinha ouvido essa música tão clara, tão nítida, do jeito que eu ouvia quando eu ainda ouvia. Então, assim, é fantástico. Você se emociona junto com esse paciente, não tem a possibilidade de não se É. emocionar. E eu acho que isso que você falou é importante, né, Isa? A memória auditiva, porque essa espera que a gente falou tanto no começo das crianças, né, não esperar, também não pode acontecer com os adultos, justamente para não perder essa memória auditiva. E a gente já sabe, né, e pelos estudos todos que foram feitos, e que se o paciente vai bem com o aparelho auditivo, vai bem não, né? Não vai tão bem, precisa do implante coclear, quanto melhor o resultado dele no pré, melhor vai ser no pós, né? Perfeito. Então também não pode esperar com as crianças, e isso é um grande erro, né? Falar, não, tá ouvindo, vamos esperar um pouquinho mais, né? Ele ainda está escutando, vamos esperar. Não, né? Implanta o quanto antes para ter essa sensação, né? De voltar a ouvir o Roberto Carlos. Isso é incrível, né? Muito bom. Isso acontece porque ele tá com a memória muito recente, É né? isso. E o que você falou é isso mesmo, a gente se emociona até hoje, né? Não importa, né, os 15 Nossa, anos que 15 você fez anos, questão de falar, você vai se é, emocionar. É, isso é você se verdade. emociona, É porque não tem verdade. como, é muito lindo, é muito Ô, bonito. Vá, e qual a tua perspectiva, por exemplo, para essa tecnologia daqui a 5 anos? Eu não vou mais para frente, não, porque a gente sabe que tem muitas pesquisas rolando, assim como você contou logo no início, de todo o investimento que a Cóclea faz, né, anualmente nessas pesquisas, né, em trazer mais qualidade tecnológica para o nosso paciente. Mas me fala um pouco dessa tua perspectiva para daqui a 5 anos. Eu acho que o que mais a gente está procurando agora é a preservação da saúde da cóclea,
né? Então, antigamente era isso, era colocar o eletrodo, não tinha muita preocupação com a, né, a inserção Aham. ou a técnica cirúrgica, era vamos colocar lá e estimular esse nervo auditivo, né? Uhum. Então, agora com tudo que a gente aprendeu, existe uma preocupação grande de manter a estrutura da cóclea, a saúde coclear, também para o futuro, né? Quem sabe essa criança mais para frente, né? O que vai acontecer, se vai ter uma terapia genética, enfim. Então, eu acho que o próximo salto é que os eletrodos entreguem medicação, né? Então, o drug delivery, que o eletrodo seja colocado de uma forma, né, que seja bem fininho, que seja colocado, que preserve a estrutura da cóclea e ainda assim consiga fazer uma entrega de corticoide, por exemplo, para deixar tudo bonitinho lá, né? É um corpo estranho, né? A gente está colocando, né, eletrodos, platina dentro da cóclea. Então, o que a gente quer é que isso fique bonitinho lá, porque a gente sabe que qualquer coisinha vai ajudar ainda mais na qualidade auditiva do paciente. Então, eu acho que o primeiro de todos, eu acho que é o drug delivery, que está chegando. Eu acho que o totalmente implantável vai chegar também. Talvez não em 5 anos, assim, não seja tão popular por conta do custo, mas eu acho que o totalmente implantável é o próximo passo, é a gente ter algo que fique na cabeça e que não que o processador esteticamente incomode, mas é mais porque o paciente vai dormir escutando, vai tomar banho escutando, né? 24 horas 24 horas igual, audição. igual a gente falou no comecinho, né? Então, acho que essas duas são as grandes expectativas, né? O drug delivery e o totalmente implantável, pensando na parte interna, né? A parte externa, eu acho que não tem, eu acho que ela vai cada vez... O céu é o limite. O céu é o limite, porque tem muita inteligência artificial, tem muita coisa chegando, né? Verdade. E falando, inclusive, em inteligência artificial, você sabe que hoje a gente ainda enfrenta alguns desafios, né, dentro da reabilitação do implante coclear. O que você acha, assim, qual o maior desafio que você acha hoje que nós enfrentamos nessa reabilitação e que pode melhorar aí com a inteligência artificial? Eu acho que a gente tem muitos desafios, né? Acho que a gente falou todos os desafios hoje, né? Que talvez seja justamente isso, a falta de informação. Falta de informação das pessoas, né? Das famílias, falta de informação dos profissionais. A gente ainda precisa educar muito os profissionais com relação à avaliação e à programação, né? Como fazer o segmento do paciente. A gente ainda encontra muitos profissionais que, infelizmente, não fazem o que deveria ser feito, né? A inteligência artificial, ela é baseada em dados, né? Então, a gente precisa de muita informação. E eu acho que esses 40 anos ajudaram para isso. Agora a gente sabe muito, né? A gente sabe como escutam as pessoas, os níveis de corrente que elas precisam, dependendo de cada patologia. Então, eu acho que o próximo passo é que a programação, né? Então, depois que o paciente implanta, o audiologista precisa criar uma audição elétrica artificial para ele, e essa audição tem que ser boa também, né? Porque ótimo, implantamos com 1 ano de idade, maravilhoso. Mas se esse audiologista programar errado, essa criança vai escutar errado. E aí também a gente vai ter um problema, porque quem escuta errado, fala errado e não entende, né? Então, a programação, eu acho que ela vai dar um salto baseado na inteligência artificial. Acho que a gente vai conseguir deixar tudo mais automático. Eu acho mesmo que a gente vai conseguir que o próprio paciente se autoprograme, porque a gente tem muita base de dados, né? Mas a gente não vai tirar o papel do audiologista aí em nenhum momento. Eu acho que o audiologista, ela continua com uma função, a profissão continua com uma função muito grande de avaliação, de orientação, de cuidado, de suporte, de apoio, de terapia. Eu li um livro sobre inteligência artificial, mas o autor falava isso, que o diagnóstico da demência, por exemplo, do Alzheimer, a máquina vai fazer, com toda certeza, muito mais rápido, muito mais assertivo do que o médico, rapidamente. Mas quem cuida desse paciente tem que ser o ser humano, né? Porque as máquinas não têm sentimento, a máquina não tem amor, né? Então, o ser humano, ele vai continuar sendo muito necessário, a nossa profissão vai continuar sendo muito necessária para outro tipo de suporte, de apoio para a família surda, né? Não tanto para a programação, para coisas que eu acredito que vão ser substituídas pela inteligência artificial, não agora, né? Mas em algum momento, sim. Mas eu acho esse ainda um grande desafio da programação, principalmente para a minha região, eu colocando aqui o norte, né? Então, a gente sabe que
eu tenho nessa mão profissionais que, de fato, trabalham com mapeamento, trabalham com implante coclear em todas as suas fases. Tanto no pré, né, para avaliar ele como candidato e entender que ele pode ser um bom candidato com aquela perda de audição, né, porque muitos não sabem a real, muitas das vezes, indicar o implante coclear, não sabem avaliar esse paciente como um pré-candidato, quais são os testes que eu faço com esse paciente para dizer se sim, ele é um bom candidato audiologicamente ou não para o implante coclear. Não sabem fazer a programação desse processador e, claro, não vão saber acompanhar, tão menos, né, esse paciente do pós-cirúrgico também. Então, se eu for pensar que no norte todo eu tenho profissionais em uma mão apenas, né? É muito pouco para a população que eu tenho. Eu te falei mais cedo que a população só de Belém é em torno de 1,5 milhão a 2. Sim. É muita gente, né? E a gente tem pouquíssimos profissionais que de fato sabem. Então, eu perco na orientação desse paciente, no encaminhamento desse paciente, eu perco nas outras possibilidades que eu posso oferecer para ele, e eu perco também, claro, em entregar mais qualidade sonora para esse paciente também, se eu não souber fazer essa programação. E eu acho que assim, os softwares da Cochlear, por exemplo, ele já vem com um default sensacional, Sim. né? Então, assim, para quem está começando a trabalhar com o implante coclear, já vem com uma programação pré-pronta ali, né? Então, você pelo menos precisa entender, né, o que você está fazendo para orientar, para acompanhar e para entender as queixas desse paciente também. Sim, e eu acho que é o próximo passo mesmo. Ela vem com esse default porque a gente aprendeu ao longo desse tempo, né? Mas o próximo passo vai ser colocar quem é esse paciente, né? Como foi a cirurgia, quantos anos, né? E aí vai sair para esse paciente, isso é o ideal, né? E a gente entendeu essa importância da autorregulagem, né? Ou muitas das vezes online, né? Na pandemia. Na verdade, quantos sim. pacientes ficaram sem poder programar, sem ter os seus aparelhos auditivos ajustados, né? E conseguiu fazer, por exemplo, uma nova ferramenta, as próprias empresas de aparelho, de implante, a pensarem nessa ferramenta de ajuste online, Sim. a longa distância, Sim. né? Então, sim, hoje em dia a gente tem, para esses aparelhos que a gente falou que são compatíveis com o telefone, a gente tem um aplicativo, né? E o aplicativo já faz um check-up de como está a audição do paciente, né? Então, o paciente, se ele tem esse dispositivo, a gente chama de remote check, né? Um check-up remoto, né? Ele consegue saber como está o eletrodo, consegue saber como é que está a audição, no ruído, consegue fazer uma audiometria, consegue fazer um questionário e mandar para o audiologista falar, tá ótimo, né? É uma autoavaliação. E eu sempre falo isso, se existisse isso, se a minha ginecologista, por exemplo, falasse assim, olha, pega um aplicativo, faz um check-up, uma mamografia e me manda, e eu falo, eu pago o que for para isso acontecer, eu não quero sair da minha casa, né? E é realmente o que todo mundo quer, né? E que você falou muito bem, a pandemia acelerou essa necessidade e a gente com certeza vai investir muito mais nisso, né? Que é a telemedicina. Exato, para que também o audiologista possa analisar e falar, esse paciente não precisa vir, né? Ele não precisa se deslocar até, né? Eu analiso, eu cobro por essa análise, mas eu vou estar na minha casa e não vou fazer ele vir até, né? Então, tudo isso é avanço da E a gente já vive online, né? Então, trazer esse benefício de saúde online também, hoje a gente tem terapia, né? Acompanhamento até, enfim, desse paciente, por que não a programação? E eu acho, o que eu necessito é de ter também um diagnóstico audiológico mais eficaz, né? Também utilizando a inteligência artificial aí, para que a gente possa colocar em todas as regiões. Eu tenho interiores completamente carentes de profissionais, né? Então, se a gente conseguir que aquele profissional da saúde que esteja lá atendendo esse paciente faça uma triagem que seja para conseguir encaminhar ou dar uma luz, né, para esse paciente, é fantástico a gente pensar nisso. Então, essa telemedicina, a tecnologia da inteligência artificial, eu tenho certeza que a gente tem que pegar isso como uma esperança mesmo de que as coisas vão melhorar e vão ser mais eficazes e vão ser... a gente pode diminuir com isso a expectativa de idade que essa criança vai ser implantada. Que é o nosso maior objetivo, né? Perfeito. Vá, você falou, inclusive, na drug delivery, na questão da terapia genética, aí a gente sabe, né? Pelo menos a gente que é da área,
né? Fomos bombardeados até de muitas perguntas, eram muitos pacientes me mandando, você viu isso? Você viu isso? E aí a gente foi ler uma super matéria, né? Que eu acho que é um avanço, assim, espetacular, que é a terapia genética, que você Uhum. até citou ali um pouquinho. Então a gente sabe que tem, olha só, a perda auditiva afeta mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo com a surdez congênita, representando cerca de 26 milhões. E é desse tipo de perda, porque a gente sabe que tem várias etiologias, várias causas da perda de audição, mas em específico dessa, né, que é congênita, de um gene específico chamado gene OTOF, que é essa daqui DFNB9, né, que através de uma pesquisa genética a gente consegue entender a etiologia dessa perda de audição. Então, em específico, para esse tipo de perda, a gente tem mais de 200 mil pessoas pelo mundo. Então, um bebezinho que nasce com uma perda de audição, existe uma grande chance da perda dele ser a desse tipo aqui, dessa pesquisa. E essa pesquisa mostrou que através dessa terapia genética, de colocar, né, uma proteínazinha lá dentro, uma misturinha ali, fez com que essas células começassem de novo a se regenerar, começassem de novo a ser responsivas, né, a essa reabilitação. Uhum. Então, assim, dos 6 que foram implantados, Uma menina, né, sim. uma menina teve a sua audição ali restabelecida naquele período, naquele momento, né, e está sendo ainda acompanhada. Mas eu acho, assim, Incrível. incrível, Incrível. um salto gigantesco, É bonito de né? ver, né? É, E é bonito também a comoção toda que todo mundo festejou isso, né? A gente, né? O pessoal que sim, trabalha. sim. A ciência é maravilhosa. A gente está aqui hoje porque a pandemia acabou por causa da ciência, Por né? A conta gente da tem que ciência, sem bater dúvida. palma e realmente respeitar muito tudo isso. É um salto, é inovador. Eu acho que os estudos estão sendo feitos, tem nos Estados Unidos, tem na Espanha, tem na Inglaterra, que foi esse, né? Tem na China também. E é tudo muito no começo, né? Então, foi uma menina, como você falou. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se isso vai durar ou não vai durar, né? Uhum, Mas, de fato, ela está ouvindo, até ela está falando, né? uhum. A mãe relatou, e é maravilhoso. Então, acho que a gente não pode achar que isso é para agora, né? E também pensar, bom, então eu não vou implantar meu filho agora porque daqui a um tempo vai ter uma terapia genética. Não, primeiro porque é para uma mutação, aconteceu em uma criança, né? Então acho que ainda tem muito para ser estudado. Espero que a gente possa ver cada vez mais casos, Uhum. mas isso não pode também ter um lado negativo de, então eu vou esperar, porque a gente já falou no começo, né, Da do podcast, importância. da importância de não esperar, né? Uhum. Quem sabe essa mutação específica também de um paciente que possa ser implantado, depois também reabilitado de outra forma, a gente não Aham. sabe nada, né? A gente só sabe que a ciência é cada vez mais promissora Uhum. e tem que respeitar, tem que admirar e tem que continuar realmente procurando, e a gente está todo mundo trabalhando para a mesma causa, Exatamente. né? Essa perda auditiva genética, né, do OTOF, ela é justamente quando uma criança é diagnosticada com surdez e a gente comprova geneticamente que é isso, né, é essa mutação, essa criança tem que ser implantada, porque o Uhum. aparelho auditivo não vai dar conta. Então, uma das coisas que realmente seriam importantíssimas hoje em dia além do diagnóstico audiológico, né, de uma criança na maternidade, é já fazer o teste genético, porque aí eu posso implantar com toda a certeza do mundo, com Uhum. 2 meses de idade, quando ela tiver, né. Poderia ser uma realidade, né? Essa Exatamente, pesquisa genética, né? exatamente, que não é, né? Não é. Então, isso também É. chama para esse tipo Chama. de discussão, porque ainda existe isso que a gente falou no começo, né? De você colocar um aparelho auditivo, esperar para ver se a criança Reage, reage, tem né? benefício ou Agora, se eu não? fizer um teste genético e confirmar que é isso, eu já posso implantar, porque essa criança não vai ouvir com o aparelho auditivo, né? Então, também acho que é importante falar que o diagnóstico tem que ser bem feito, mas poderia ser ainda mais profundo para a gente implantar ainda mais cedo, né? E eu acho legal, a gente também ressaltar da tecnologia interna que mudou, que você mesma bem colocou, que a interna, o que mudou? Ele ficou mais fino,
a técnica cirúrgica mudou. Então, a preservação auditiva já é falada na cóclea desde quando eu entrei, né? Então, quando eu entrei, já era algo que era muito buscado, gente. Precisa ter preservação auditiva. O que é a preservação auditiva? Antigamente, quando se era inserido esses eletrodos, a gente colocava. Então, se existisse ainda algumas células auditivas naturais lá dentro, elas deixavam de existir na inserção desses eletrodos, porque era mais agressivo mesmo. Então, há muito tempo se fala sobre preservação auditiva, justamente por isso. Porque a gente sabe que essa pesquisa aí, ela não é de agora. Há 10 anos atrás, eu respondi uma pesquisa sobre isso para o Correio Brasiliense. Então, ou seja, já é uma pesquisa que já está sendo, né, visionária, visada, realizada há muito tempo. Então, se falar em preservação auditiva, através das técnicas cirúrgicas e através do implante que é entregue hoje, é justamente pensando que num futuro, eu não deixei o meu filho sem ouvir agora, e se depois surgir uma outra possibilidade, eu posso optar por ela também. Sim. Né? Então, é importante a gente pensar dessa forma. Eu não posso deixar o meu filho sem ouvir, porque eu vou perder um tempo preciosíssimo. E não posso deixar o meu pai, o meu avô, o meu tio, eu mesma, sem ouvir, sem a minha capacidade de comunicação, por conta de todos os riscos desse declínio cognitivo acontecer se eu também não me cuidar. E a gente não está falando que esse paciente não vai depois poder optar, né, por toda essa ciência fantástica que está vindo aí. Exato. Mas né? a melhor coisa que ela tem atualmente, e já é bastante tecnológica, é o implante. Engraçado que o Zé Carlos, né, meu marido, uma das coisas que ele sempre fala é isso. Que não tem medo de ficar surdo. Mas é verdade. A gente também. Né? Uma vez eu comecei uma aula lá na UNAMA, né? Eu estava grávida até, e aí eu falei que eu acho que por eu entender, eu quero meu filho perfeito, mas se eu pudesse falar assim, se ele vier com uma perda de audição, não me assusta, porque eu sei o que fazer. E hoje a gente tem uma tecnologia tão gigante. E acessível, né? E por a gente entender, trabalhar com isso, saber essa teoria, e é por isso que é importante a gente divulgar cada vez mais, é que a gente sabe que hoje tem reabilitação e que essa criança, ela vai na curva de aprendizado, muitas das vezes, dependendo do tempo, se igualar a uma criança ouvinte. Sim. E ainda vai ter muitas vantagens, inclusive. Sim. Vai ter o tradutor simultâneo. Exatamente. E, amiga, foi tão bom o nosso bate-papo, mas tão bom, que no meio eu até esqueci de agradecer os nossos patrocinadores. Mas, ó, Clínica Audionorte Saúde, Clínica Poligastro Saúde, endoscopia avançada, muito obrigada. Lenoca, obrigada por sempre essa parceria, e Festa Escova também. Vocês, ó, fazem com que esse projeto seja ainda mais gostoso de ser realizado, né? Seja ainda mais satisfatório de ser compartilhado com todos vocês, né? Por conta desse apoio gigantesco que a gente tem. E, né, de alguém ter aceitado esse convite, estar aqui em Belém, né, comigo, é fantástico. Você que eu admiro tanto, como mulher, como mãe e como profissional, é alguém que me inspira muito. Estar ao teu lado, é verdade, estar ao teu lado é algo assim que me encanta, me encanta mesmo, por toda a tua beleza. Eu não falo só beleza física, eu falo a beleza que eu sei que tem em você, em compartilhar, e sempre compartilhou todos os teus conhecimentos. Então, quando a gente não tem medo de compartilhar o nosso conhecimento, é porque a gente sabe muito. Ai, gente, que emoção, Obrigada. que bonito ouvir isso de você. E eu já falei no começo, muito bom estar aqui, estou muito feliz mesmo e tenho uma admiração tremenda por você, orgulho, estou sempre te aplaudindo mesmo, literalmente, porque você virou uma referência, né? Aqui na sua região, você batalhou muito para isso e você está fazendo um caminho, está traçando um caminho maravilhoso, e você merece todo esse sucesso. Isso é o mais lindo e eu só acompanho de longe e aplaudo. Muito obrigada. E até a próxima! A gente vai voltar depois para falar da tecnologia que vai ser lançada, certeza. Daqui para o ano que vem vai ter mais uma da Cóclea e a gente volta para falar. Assunto vai ter sempre, né? Porque esse futuro aí, ele realmente hoje já é brilhante. Eu falo que hoje o que a gente tem já é muito sensacional,
né? E eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai ter realmente muitas descobertas boas e ainda mais de ter empresas que realmente se preocupam com isso, é o que nos faz também acreditar e ter essa esperança de que cada vez mais as coisas vão melhorar. Não sei como, mas melhora, Vai melhorar. né? É fantástico, muito bom. Gente, obrigada e até a próxima.